Bom, nessa série que nós estamos indo, eu gostaria de lançar mais um tema. Deus fala comigo. Então vamos descobrir como nós podemos reconhecer a voz de Deus falando com a gente. Gostaria de ter uma reflexão aqui com você. Você já se perguntou às vezes se Deus fala com você? E como você pode ter certeza que é Ele que está falando com você? Bom, essa é uma pergunta que muitos nós fazemos e nesse vídeo eu quero mostrar para você 3 formas práticas de como entender realmente que a voz de Deus ela fala com você, que você está entendendo que é Ele, que ela está te direcionando para caminhos. Dentro deste processo geral, eu gostaria de dizer para você que Deus é um Deus comunicador, ou seja, Deus é muito melhor do que qualquer apresentador de podcast, de stream ou de talk show que nós conhecemos. Deus é muito melhor, né? Deus é melhor do que qualquer apresentador de show de calouros ou de qualquer grande ícone da comunicação que nós temos no mundo e no Brasil. Diante disso, cabe entender que Deus fala e Ele desejou constantemente falar. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz que tendo Deus falado de muitas formas e por muitas vezes, isso logo dá a entender que Deus fala e Ele deseja também falar não apenas de maneira em que seja linear, mas também de múltiplas formas. Então Deus ele se adapta, né, à linguagem para falar com as pessoas. E João Calvino dizia que Deus é um ser acomodado, ou seja, não acomodado de folgado, mas de se colocar na situação da pessoa para entender que ainda que ela seja um Josué pedindo para que Deus pare o sol, isso não existe. Deus entende o que ele está falando e deseja se acomodar naquela conversa. Talvez você esteja aqui e o seu linguajar ele seja bem limitado. Você fala, nós vem, nós vai, nós consegue. Não tem problema. Deus te entende dessa maneira. E Ele deseja muito se comunicar com você, é necessário entendermos isso. Bom, se nós lermos um texto aqui que muito nos traz uma reflexão de C.S. Lewis, ele vai expressar para a gente verdades muito profundas. Ele diz, a questão não é se Deus fala, mas se nós estamos ouvindo. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É o megafone para despertar um mundo surdo. E às vezes nós não estamos cientes disso. Deus, em toda circunstância da nossa vida, Ele tem falado, seja na nossa dor, seja na nossa alegria, seja no nosso prazer, ou seja no nosso luto. Deus sempre está falando com a gente. Os tempos de Deus na nossa vida, rotacionando e mudando frequentemente, estação após estação, eles trazem para nós a consciência de que um Deus que nós temos é um Deus comunicador, é quem muito deseja ter esse contato próximo com a gente. Ouvindo Deus através da sua palavra, 2 Timóteo 3,16 diz para a gente, a primeira maneira de ouvir Deus é através da sua palavra, ou seja, toda a escritura, inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Se nós detivermos esta certeza de que a palavra inspirada ela é apta tanto para dar direção para os nossos dias, corrigir nossa postura, mudar o nosso pensamento, alinhar a nossa vida, nós teremos a plena consciência de que ela é suficiente para que a nossa vida ela produza e receba riquezas. E diante disso, nós entenderemos que por meio dela existe um melhor canal de comunicação com Deus. E nós não precisamos terceirizar esta comunicação. Hoje nós temos muitas pessoas que têm terceirizado esta comunicação com Deus, tentado encontrar meios alternativos. Outros responsabilizam pessoas de tentar fazer, essa comunicação, intercambiar, ou seja, falar em nome de Deus, sendo que na verdade nós temos uma Bíblia recheada de palavras em que Deus pode se comunicar com a gente e quem assim o faz com certeza receberá riquezas. Santo Agostinho dizia da seguinte maneira, quando lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Se você quer ouvir a Deus, abra a Escritura com o coração disposto a aprender e certamente você ouvirá Deus falar e as riquezas penetrarem o íntimo e os recôncavos mais escondidos, os secretos do seu coração. Quando nós ouvimos Deus também dentro do aspecto do que chamamos de silêncio, e nós temos esta certeza que este silêncio se torna para nós um meio de Deus usar,
a calmaria, a tranquilidade, porque às vezes nós estamos acostumados de interpretar fatos históricos, cenas da Bíblia, e usar um Deus de fogo, de tempestade, um Deus do dia de Pentecoste com línguas variadas, um Deus de barulho, um Deus de gritos, um Deus de louvores e sons e músicas e cantos e danças, sendo que na verdade existem outras facetas e o silêncio é uma delas, onde Deus não expecta, né? Deus não espera que tenhamos uma postura enérgica, mas que na verdade tenhamos uma postura mansa, calma, silenciosa, pronta para ouvir. E tem momentos que Deus puxa duas cadeiras, em uma ele senta para falar e a outra nós sentamos para ouvir. Essa é chamada escola de formação de Deus, onde ele vem trazendo para a gente esse momento formidável, né? Há um grande pensador que inclusive é um marco para a gente, o Dietrich Bonhoeffer, né? E o Bonhoeffer, ele diz, um teólogo que enfrentou tempos difíceis, a oração não é uma tentativa de forçar Deus a fazer a nossa vontade, mas um esforço para nos submetermos à vontade dele. Então a oração não faz com que Deus melhore, mas faz com que o meu eu melhore. Não faz com que Deus se envergue, mas faz com que o meu eu se envergue. A oração é como um orvalho sobre uma planta seca. Quanto mais o orvalho desce sobre ela, mais essa planta se inclina e se dobra. A oração ela vem para fazer com que o nosso ego se dobre, o nosso eu se dobre, a nossa autovantagem se dobre, nossa autossuficiência se dobre, para que nós venhamos a estar prostrados diante de Deus, entendendo que por Ele, para Ele são todas as coisas. Logo, entrando dentro de um desfecho final que nós precisamos entender, é olhar todo o cenário e entender que Deus está sobre ele. Bom, os serafins diziam que o Senhor é santo e toda a terra está cheia da sua glória. Então, cada momento da existência é um fragmento da oportunidade de Deus para enxergarmos Deus e para vivermos o melhor dele para os nossos dias. E assim conseguimos vislumbrar os pequenos aspectos de Deus que vão se manifestando no dia a dia e nos dando uma clareza de que Deus está conosco, está ali, e certamente aquele lugar se tornará grandioso pela presença dele. Charles Haddon Spurgeon dizia: a providência é o dedo de Deus em nossas vidas. Quando algo acontece, pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E quando nós entendemos que Deus está nos ensinando através das circunstâncias, dos momentos, nós fazemos todo momento uma oportunidade de aprender. E quem aprende a todo momento, logo se tornará um sábio. E a Bíblia diz que a verdadeira sabedoria é ganhar almas para o Senhor. E quem é sábio ganha almas. Então, nossa verdadeira sabedoria em Deus é fazer o que a sabedoria de Cristo fez, resgatar pessoas da mão do inferno para que elas possam se render aos céus. Bom, reconheça a voz de Deus nesse momento. Exija que ela venha até você e permita que Deus, dentro de todo esse momento que você atravessa, de circunstâncias que você passa, de orações que você faz, ele se torne propício para uma manifestação de Deus. Então, reconhecer a voz de Deus é possível entre todas estas cenas que se alteram dentro da projeção do itinerário da sua vida. Então, ouça a voz de Deus com diligência, e se ouvires atentamente a voz do Senhor seu Deus, obedecendo todos a esses mandamentos, o Senhor seu Deus te abençoará onde quer que estiveres. Essa é a palavra do Senhor.